Olá, terceira série. Esta semana nós iremos continuar com aquele assunto que nós já tínhamos visto no finalzinho do primeiro período, que é sobre as reações de oxirredução. Nós tínhamos visto que essas reações, elas acontecem por transferência de elétrons. Sempre tem um que está doando elétrons, que está perdendo, que é, no caso, aquele que está oxidando, e tem aquele que está ganhando, está recebendo elétrons, que é no caso daquele que está sofrendo uma redução. Nós identificamos quando o NOx aumenta, oxida, quando o NOx diminui, reduz. Identificamos também que quando há uma oxidação, o agente é redutor, fazendo outro reduzir. Identificamos o agente oxidante, que faz o outro oxidar, certo? Esta semana, nós iremos ver esta questão aqui, geração de energia. As reações de oxirredução, elas têm o principal papel de produzir energia. Podem ser espontânea ou não espontânea. Por enquanto, nós estaremos vendo apenas as que são espontâneas, que é no caso de pilhas e de baterias, certo? Então, hoje nós iremos ver como é que acontece essa geração de energia entre essas substâncias. Nós temos aqui um exemplo de oxirredução. Nós temos aqui uma placa de zinco sólido e temos aqui uma solução de sulfato de cobre. Muitas reações de oxirredução ocorrem espontaneamente, como é o caso desse exemplo, que é a placa de zinco com a solução aquosa de sulfato de cobre. Toda vez que aparecer aqui essa palavra aquosa, é porque a substância está dissolvida em água, certo? Nós temos aqui o zinco sólido, mostrado aqui na equação, o zinco sólido mais o cobre aquoso, que está na solução aqui, e irá formar zinco aquoso e cobre sólido. Vocês podem notar que houve aqui uma troca. O zinco que estava sólido passou a ser aquoso, pertence à solução, e o cobre que estava aquoso passou a ser sólido, certo? Como é que aconteceu essa mudança? Assim que a gente colocar a placa de zinco na solução de sulfato de cobre, a placa de zinco ela irá acontecer uma corrosão, certo? Ela irá se desfazer. Por quê? Porque a placa de zinco ela vai ter a tendência de perder elétrons. Ela vai perder elétrons aqui para a solução, certo? E, consequentemente, vai liberar íon zinco na solução. Aqui, ó, eu coloquei os íons zinco sendo liberados da placa. Por que é positivo? Porque os metais têm carga positiva, ok? Então, o zinco, ele vai ter a tendência de doar elétrons, de perder elétrons, e vai começar a liberar os íons para a solução. Para onde vão esses elétrons que ele está perdendo, que ele está liberando? Aqui, eu falei para vocês que eu tenho uma solução de sulfato de cobre. O cobre aqui, ele está aquoso, ou seja, ele está juntamente aqui com o sulfato, formando uma solução. Ou seja, nessa parte líquida aqui, tem o cobre, só que ele está na fase líquida, né? Ele está nessa solução aqui de sulfato de cobre. Esses elétrons que serão perdidos pela placa de zinco, serão doados para o cobre, certo? Por quê? O cobre aqui está com o sulfato. Quando ela é colocada em água, ele será separado aqui, ó. Separado da sua parte positiva e a sua parte negativa. O cátion e o ânion. O zinco está perdendo esses elétrons e vai doar para o cobre. Por quê? Porque o zinco tem a tendência de doar e o cobre vai ter a tendência de receber esses elétrons. O zinco ele vai oxidar e o cobre vai reduzir. Quando o cobre aqui na solução ele ganhar elétrons, ele vai para a sua forma sólida. Então, vai começar a acumular cobre aqui nessa placa, ok? Então, um vai começar a corroer, aquele que está doando os elétrons, que está oxidando,
e o outro vai receber elétrons e vai começar a depositar aqui cobre sólido. Uma coisa interessante de se observar é que a solução de sulfato de cobre, ela é azul, certo? Eu esqueci de pintar aqui, mas é uma solução azulada, porque tem a presença do cobre. O cobre é quem dá essa cor azul à substância. Aqui, como o cobre ele vai para a fase sólida, né? Essa solução vai perder o cobre, né? Não vai existir mais cobre aqui. O cobre vai se tornar todo sólido. Então, essa solução, ela passa a ficar branca, porque não existe mais a presença de cobre dissolvido, e sim no estado sólido. Eles observaram que essa transferência aqui de zinco, transferência de elétrons, né? Do zinco para o cobre, ele gera uma carga elétrica, né? E quem descobriu isso, quem fez a primeira pilha foi Daniel, que nós iremos ver agora. Nós temos aqui a pilha de Daniel. Ela mostra como acontece essa circulação dos elétrons e gera energia através dessas semicélulas, certo? Toda vez que eu falar em semicélula, é esse conjunto aqui, a solução com a placa, ok? Então, naquele exemplo que eu dei, eu tinha só uma semicélula, era só para mostrar para vocês como acontecia espontaneamente, né? E aqui eu tenho duas, e aqui irá mostrar perfeitamente a transferência de elétrons, certo? A circulação de elétrons de uma placa para a outra. Nós temos aqui a placa de zinco carregada de elétrons e a placa de cobre carregada de elétrons também. O que vai acontecer? Eu mergulhei aqui o zinco. A placa de zinco é uma solução de sulfato de zinco. E aqui eu tenho uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. O zinco, ele tem a tendência de perder elétrons, como a gente tinha visto, e o cobre tem a tendência de ganhar. Então, o zinco vai começar a perder elétrons, vai começar a se desgastar aqui, vai liberar íons de zinco positivo, né, porque é um metal, como eu já tinha falado, vai começar a liberar aqui o zinco 2+, e os elétrons que ele está liberando, que ele está perdendo, eles vão seguir para a placa de cobre, que tem a tendência de receber os elétrons. Note que aqui na placa de zinco vai ficar bastante concentrado a carga positiva, a carga de zinco 2+. Nós temos aqui a solução de sulfato de cobre, sulfato de zinco, e esse SO4 aqui, ele está presente na solução também, né? Só que como vai liberar muito zinco aqui, vai se acumular a carga positiva. Nós vamos já ver isso aqui pode influenciar na pilha, não pode acumular carga positiva demais aqui. Nesse caso aqui, como o cobre da solução ele vai se depositar aqui, vai acumular muita carga negativa aqui do SO4, do sulfato. Então, vai ter um acúmulo de carga negativa aqui e também não pode. Nós vamos já ver como isso é resolvido. Pessoal, então, vocês estão vendo aqui esse circuito de elétrons, certo? Esse circuito de elétrons, ele indica quem é que está perdendo e quem é que está ganhando. Então, isso daqui é muito importante que vocês observem. Nós temos aqui o ânodo, que é a semicélula que sofre oxidação, certo? E essa célula que sofre oxidação, ela tem o polo negativo, certo? E ela está perdendo elétrons. E está perdendo a sua massa também. Então, aqui, na parte que oxida, que perde elétrons, a gente chama de ânodo, e é negativo, sofre oxidação e perde elétrons e perde massa. Na outra semicélula, o que acontece? Nós damos o nome de cátodo, que tem carga positiva, que sofre redução, que ganha elétrons e tem ganho de massa. São totalmente, né, os opostos, ok?
Tem uma coisinha que eu faço para lembrar, que talvez sirva para vocês lembrarem também, que é muito importante que vocês saibam que o ânodo oxida e que o cátodo reduz. O ânodo começa com vogal e a oxidação também começa com vogal. Então, para lembrar, eu faço assim: vogal com vogal, ânodo oxida, e aqui o cátodo e a redução são com consoantes. Cátodo, redução. Eu faço para lembrar, porque tem alguns momentos que essa cargazinha troca, então eu faço isso para lembrar. Espero que sirva para vocês também. Observem, pessoal, que nessa circulação tem aqui a cargazinha de 1,10 volts, cargazinha positiva, indicando que essa reação de oxirredução, ela é espontânea. Nós chamamos esse valor aqui de DDP. Nós iremos ver próxima aula, certo? Esse DDP, ele tem que ser positivo, para indicar que uma reação é espontânea, ok? Voltando aqui para o que eu tinha falado, de acúmulo de carga positiva e acúmulo de carga negativa. Por que acumula carga positiva? Porque o zinco está liberando aqui muitos íons zinco 2+. Então, vai ficar muita carga positiva, além de ter essa daqui também da solução. E aqui, como o cobre, tá aqui, o cobre da solução, ele vai passar para o estado sólido, ele vai sair daqui e passar aqui para o estado sólido, ele também vai ficar acumulado cargas negativas, vai ficar o SO4, que é SO4 2-, vai ficar muito acúmulo de carga negativa. O que acontece? Nós usamos, então, a chamada ponte salina, certo? Essa ponte salina, ela tem potássio, que é o cátion, que é positivo, e tem cloro, que é o ânion, negativo. Essa substância aqui, cloreto de potássio, ela vai fazer uma neutralização das cargas. Aqui tem muito negativo, então vai vir cátion para cá, para tentar neutralizar. E aqui tá muito positivo, então vai vir ânion para cá, para tentar neutralizar e fazer com que a pilha continue a sua circulação de elétrons. Ok, pessoal? Gente, é um pouco complicado, certo? Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, mas basicamente é isso, certo? Numa reação de oxirredução, eu tenho um circuito de elétrons, porque sempre vai um perder elétrons, sempre vai um ganhar, não necessariamente vai vir o primeiro oxidando e o outro reduzindo, não. Pode vir o contrário, você tem que olhar o sentido dos elétrons, ok? Então, na oxidação, que tem perda de elétrons, vai haver o desgaste da placa, vai liberar zinco, né? O íon zinco 2+, e os elétrons que ele está perdendo aqui, eles vão para onde precisa, para onde tem a necessidade de ter elétrons, que é no caso da placa de cobre. Aqui eu tenho a placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. O cobre está presente nessa solução aqui no estado líquido, vai ganhar os elétrons que vieram do zinco e vai para o estado sólido, formando aqui uma camada, um depósito de cobre sólido, certo? Lembrando que essa solução aqui, ela é azul, né? No caso no caso desse aqui, desculpa, esse daqui era sulfato de cobre, ele era uma solução azul, só pra gente ter noção mesmo de como perde o elementozinho cobre, vai se tornar sólido, né? Aqui era azul e a solução irá ficar branca. Depois eu vou colocar essa reação lá no Instagram da Química para vocês verem a mudança de cor, ok? Então, pessoal, é isso. Nós temos a ponte salina, que ela vai neutralizar a carga elétrica, né? Que tem muita carga positiva aqui, muita carga negativa aqui, e ela vai servir para neutralizar. Ela é muito importante, assim como todo em si, ok? Eu vou deixar um videozinho aqui de um professor
que ele fez uma paródia muito legal, muito interessante para a gente conseguir memorizar tudo isso aqui, ok? Espero que tenham compreendido. Eu vou deixar uma atividadezinha no Aluno Online. Essa atividade é só perguntando em uma pilha assim que eu coloquei lá, perguntando quem é o ânodo, quem é o cátodo. Aí como é que você vai saber no momento? Você vai olhar o circuito de elétrons, se está indo da esquerda para a direita, se está indo da direita para a esquerda. Aí você vai ver quem é o ânodo e quem é o cátodo, quem é que é positivo, quem é que é negativo, para que serve a ponte salina, ok? Espero que realize e tchauzinho e até mais. É a mulherada que manda o refrão gostoso, a gente manda. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo onde ocorre a corrosão. Esse é o refrão, olha aí, solta isso aí. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo onde ocorre a corrosão. Gente, que arrepio. Que é isso? Que gostoso. Vamos voltar, merece. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído concentrando a solução. Tá diminuindo. Os elétrons vão partindo pro cátodo boladão. E o Nox vai subindo um beijão no coração. Beleza, a musiquinha é isso. De leve, mas assim, eu não conheço um punkzinho que não tem um batidão, né? Então, tudo começa com batidão, a mulherada já treinou o refrão, a rapaziada tem que soltar o batidão pra gente cantar com força, virar e fazer questão. O batidão é aquele clássico do funk, é assim, assim, ó. É esse, solta aí, ó. Vai, rapaziada, solta aí. Vai, Bruno. É essa aí, não almoçou, não vai. E antes de começar, não, para no real, não, minha rapaz. Antes de começar, todo funkzinho sempre tem aquela entradinha, né? Que eu mando assim, ó. É uma entrada forte, é uma entrada forte. E coloco, ó. Oi, bota a cara, não se espanta, vai sair tudo de fininho. Porque aqui no Miguel Couto só tem mina filha. Os moleques são zarados, são por à disposição. Nosso bonde é chapa quente, o conteúdo é pesadão. E aí a gente vai começar assim, ó. Vai assim, ó. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. DDP é positiva, espontânea reação. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. DDP é positiva, espontânea reação. Onde é a ponte salina? Contato em 3 soluções. Permite trocar de íons, permite. Ai, essa ponte é vida louca, faz a pilha durar mais. Ai, essa ponte é vida louca, faz a pilha durar mais. Ai, ui, ui. Ai, ui, ui. No cátodo a massa aumenta, no anodo diminui. Ai, ui, ui. No cátodo a massa aumenta, no anodo diminui. Chama que ela vem. Não, vai começar a música já, não. Vai começar agora, solta a batida, vai lá. Vem. Tem gente que eu bate ou canta, não? Vai lá, então vamos fazer assim, uma parte bate, a outra canta.